América. Agora o Verdão do seu coração, ao vivo. Agasalhado, né, Lelê? Porque a temperatura caiu bastante, 17 graus temos em São Paulo nesse momento. Ótima noite para você, meu caro Leandro Boldaquian. Muito obrigado, meu caro Tomás Rafael, para você também, pro Nori, pro grande José Calil, Guilherme Laja, toda a nossa audiência. Eu tava acompanhando atentamente o papo de vocês, Braulio pra lá, Braulio pra cá, e por um momento eu achei mesmo que estivesse dentro de uma produção Ito Productions, mas enfim, é apenas uma colocação aí de arbitragem. Mas enfim, vamos lá, Tomás, Palmeiras vai aproveitar esse tempo aí pra tentar também ajustar algumas questões, né? O Palmeiras perdeu o Dudu, que foi operado nessa madrugada, já inicia o processo de recuperação, e claramente o time ficou aí com digamos que um problema ofensivo, né? Nos últimos jogos tem feito poucos gols, tirando o jogo da Colômbia contra o Deportivo Pereira, tem feito poucos gols aí, né? Uma clara queda de rendimento, e o Abel Ferreira vai aproveitar esse tempo para tentar ajustar essa parte, pensando sempre no jogo contra o Boca Juniors, a ida, dia 28 de setembro, lá na Argentina, valendo aí vaga numa final de Libertadores da América. E ontem, Tomás, no Paraguai, já representando a sua seleção, Gustavo Gomes deu entrevista coletiva e falou, né, abertamente sobre a proposta da Arábia Saudita, né? O Al Ittihad, né, foi o clube que fez a última oferta de 30 milhões de dólares, recusados pelo Palmeiras, e curiosamente, né, será o adversário do clube sul-americano aí, né, se passar pelo Auckland, acho que vai passar, depois tem o Al Ahly do Egito, né? Então já pensou, Tomás, os deuses do futebol, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, é bem verdade, ter frente a frente este confronto, mas não vai acontecer porque o Gomes vai continuar no Palmeiras, e ele reiterou, né, o bom contrato que ele tem, que deve tudo ao Palmeiras. Então, neste momento, ao que tudo indica, a janela fica aberta até o dia 20 deste mês para a Arábia Saudita, né? O jogador deve continuar no Palmeiras, foi muito elogiado pelo Abel Ferreira, que diz que em 11 anos nunca trabalhou com um cara tão profissional na concepção da palavra, rasgou elogios ao seu capitão. Então a tendência realmente nesse momento é da permanência do Gustavo Gomes, né? Um jogador aí que já vai para o seu, já está no 2018, né? 18, 19... 20, 21, 22, 6 anos, né? Frente ao Palmeiras como capitão da equipe. E então a boa notícia fica por conta dessa permanência do Gomes, Tomás. Muito bem, parabéns aí ao Palmeiras, né? A presidente Leila, enfim, a diretoria, o Abel, que deve também ter, de alguma maneira, influenciado aí o jogador, que consegue mais uma vez, né? Todo esse coletivo, né? Toda a coletividade verde aí que conseguiu segurar um dos seus principais jogadores. Tem sido assim, né? No ano passado o Palmeiras perdeu o Scarpa, e aí não tem nada a ver com o Palmeiras, era um sonho antigo do jogador. E o Danilo, o contrato acabou, lembra o Calil aqui fora do ar, e o Danilo, uma joia da base, que é mais difícil ainda de segurar, muito mais difícil do que seria segurar o Dudu, do que foi segurar agora o Gustavo Gomes, e ele acabou de fato indo embora. Mas o Palmeiras vai fazendo aí a sua parte. Não contrata José Calil, mas segura a maioria dos seus principais jogadores. O Palmeiras de 4 anos pra cá é a mesma base, algo raríssimo no futebol brasileiro na atualidade. O que é muito difícil, a gente sempre fala isso aqui, né? Evidentemente que o torcedor do Palmeiras gostaria de mais contratações, só que na atual conjuntura você manter o seu elenco já é uma coisa muito importante. E você vê, nos momentos decisivos, nos jogos decisivos, isso pesa muito. Você ter um entrosamento, você ter... Por exemplo, o Palmeiras tem um jogador expulso, o treinador não precisa chamar ninguém na beira do campo. Todo mundo já sabe o que vai fazer quando o Palmeiras fica com um a menos, e quando fica com um a mais também, porque isso tudo vem é o tempo, é a vivência, são os obstáculos que foram vencidos em momentos difíceis. Então manter o grupo, o que o Palmeiras vem fazendo, também é um mérito muito grande. Por isso que eu não entendo por que a torcida reclama tanto que às vezes não vem uma contratação ou outra. Seria melhor contratar um cara para o lugar do Danilo? Obviamente, mas manter esses jogadores todos é uma coisa muito importante também. O Palmeiras vai passar intacto então por essa janela? Já dá para cravar isso, Lelê? Dá para cravar isso, Tomás, principalmente com relação aos titulares, né? Foi um acordo feito do Abel com a Leila, o Abel até ameaçou sair caso ele perdesse jogadores importantes, né? E assim, uma sensibilidade, tá? Uma sensação, não é informação. Eu acho que talvez seja a última vez que o Palmeiras vai conseguir segurar essa rapaziada.
Eu acho que muito em breve, não sei se no final do ano, talvez na metade do ano que vem. Acho que na metade do ano que vem não, porque metade do ano aqui é ruim por conta do calendário, né? Mas enfim, eu acho que vai haver uma reformulação sim. Né? Rony interessa também a clubes. O Palmeiras recusou 4 ofertas da Arábia Saudita pelo Rony, o próprio Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, que tem o desejo de sair, é um jogador que pode receber a proposta e também sair. Enfim, eu acho que tá perto uma reformulação natural de qualquer elenco. Não sei como será feito isso, se o Abel vai encabeçar essa reformulação, mas por enquanto, para fechar essa temporada, os jogadores continuarão. E assim, continuam, mas o Palmeiras gasta com isso, né? Então não contrata muito por conta também do investimento que é feito dentro desse grupo, né? São jogadores que têm salários de clubes nível top da Europa. Eles não, o Scarpa, por exemplo, saiu ganhando menos lá na Inglaterra do que ganhava no Palmeiras e de que o Palmeiras ofereceu para ele em um novo contrato. Então tem esse detalhe também, né? Os caras não ficariam se não fossem bem remunerados. Sem dúvida. E tem uma questão, né, Nori? Recentemente até, com essa história da Europa só querer os novinhos, o jogador passava dos 21, 22, ou voltava para o Brasil, ou saía de um clube brasileiro A para ir para o clube brasileiro B, e aí o torcedor já meio que respirava aliviado. Esse aí não é mais a bola da vez para sair. Mas agora tem os outros mercados, né, que pagam tanto ou muito mais do que a Europa. A Arábia mexeu com a ordem econômica do futebol mundial. Houve um período que era a Ucrânia. Houve um período que foi a China. Achava-se que a China fosse mudar o mapa do futebol mundial. Hoje é a Arábia. A Arábia mexe de uma forma como os outros países ali do Oriente Médio, da região de fala árabe, né? Emirados Árabes Unidos, Catar. Eles contratavam jogadores da própria Arábia Saudita, mas não com essa força que estão contratando agora, inclusive jogador jovem, de prestígio no futebol europeu, com o mercado no futebol europeu, que eles estão levando. Então isso dá uma bagunçada na ordem econômica do futebol mundial. Guilherme Lage, não te ouvi depois do empate entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Era a chance do Palmeiras diminuir para 8 a vantagem do Botafogo, que perdeu do Flamengo. Você entende que o Palmeiras segue olhando com apetite a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Pô, já foi, Gui? Não, eu acho que olhar com apetite eu não vi o Palmeiras olhar ainda não, né? O Abel começou a poupar alguns jogadores, inclusive o Dudu, né? Ele mesmo poupando teve essa infelicidade, né? Uma pena, realmente, o Palmeiras perdeu um jogador. E assim, é um ano mais mortal do Palmeiras, eu diria, no sentido assim de que nos anos passados ele não perdia jogadores importantes por lesão, até mesmo saída, né, de atletas, não sei, importantes eram menos, né? Esse ano foram embora o Danilo e o Scarpa. Eu vejo assim a defesa do Palmeiras mais vulnerável esse ano, tanto que para mim o Everton foi o melhor goleiro do Campeonato Paulista, com o título, né? Ele foi muito importante em vários jogos, porque o Palmeiras estava sendo mais atacado. E acho que no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, foi um ano do Palmeiras assim mais pés no chão, menos aquele sucesso estrondoso que estava sendo nos anos passados, e ainda assim 2 títulos conquistados. A gente não pode esquecer disso, né? Para mim o trabalho do Abel continua muito bom, mas é um ano assim em que coisas mais comuns e ruins que acontecem com outros clubes estão acontecendo também com o Palmeiras. E eu não vi ainda esse apetite, o Palmeiras olhando para a tabela com esse apetite. Se eu acho que não tem nenhuma chance, também aí já não vou ser tão radical, porque a gente viu o Botafogo num raro tropeço, né? O primeiro em casa, aí nesse último final de semana, e o treinador de repente botando quase tudo a perder, né? Colocando o cargo à disposição de uma maneira que ninguém entendeu. Eu não sou daqueles que assim fica desconfiando do Botafogo a cada rodada. Eu acho que ali tem uma boa chance mesmo de ser campeão e um trabalho consistente. Mas quando um treinador faz isso, acabando com essa tranquilidade, né? Pelo menos aparente, pelo menos é o que parece pra gente, eu acho que quem tá lá, né? No entorno, Tomás, é aquela história, sente um cheirinho de sangue. Aí, de repente, dá para atacar. Eu acho que o Palmeiras está entre esses possíveis aí, podemos dizer assim, postulantes, né, que podem tentar atacar em caso de realmente uma queda acentuada, uma queda forte do Botafogo. Lelê, destaque final do Palmeiras. Bom, Tomás, todo o trabalho sendo feito nesse momento, pensando no dia 28. Aliás, o Boca perdeu na rodada em casa, na Bombonera, para o Tigre,
por 1-0, né, no jogo que aconteceu no domingo, abrindo lá o sinal de alerta, muitas críticas por parte dos argentinos. Eu tava vendo um programa esses dias na Argentina, os caras estão desesperados, né, que vão enfrentar o Palmeiras, mas talvez eles estejam na ideia aquele Palmeiras antigo ainda, né? O Palmeiras esse ano ainda não tá daquela forma, né? Como disse o Guilherme, ainda não tem tido problemas, né, constantes. Talvez não seja aquele Palmeiras, mas ainda assim coloca bastante respeito, né, com os adversários.